Queridos irmãos, bom dia. Hoje é dia 27 de agosto do ano da graça de 2021. Terminamos esta semana também uma, uma semana de reflexão e de consideração no nosso coração sobre o tema da gratidão, perdão, da gratidão, e relembrando o versículo 15 do capítulo 3 de Colossenses: seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, à qual também foste chamada em um só corpo, e sede agradecidos. Nós temos percebido também à volta deste texto, e não só, como de facto a gratidão precisa de ser uma marca inequívoca de alguém que é uma nova criatura em Cristo. Eu mencionava e dava essa imagem no domingo de que a gratidão precisa de dar um tom de voz à nossa vida, um tom de voz agradável, algo que transpira do nosso viver, seja do falar, seja do pensar, seja do agir, que em tudo o facto de sermos corações e termos corações gratos possa realmente manifestar e dar um aroma agradável à nossa vida. Mas, amados, eu queria terminar esta reflexão desta semana e considerando a importância da gratidão, porque, como vimos, ela é transversal à nossa experiência com Deus, pela positiva e também pela negativa, como também já vimos em alguns exemplos. Mas eu queria terminar esta semana pensando sobre gratidão, relembrando algo que é absolutamente essencial e que não podemos esquecer. E tem a ver com o facto que esta marca que Paulo aqui identifica, entre outras, podíamos ter considerado outras, mas falámos sobre gratidão, esta marca que Paulo aqui identifica como uma evidência, uma manifestação da vida de homens e mulheres, tem como origem e razão o facto de que, como Paulo diz no versículo 1 do capítulo 3, fomos ressuscitados com Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, for e é uma realidade, então nós evidenciamos algumas destas marcas, e uma dessas marcas, sem dúvida nenhuma, é a gratidão. Mas não podemos esquecer, amados, ninguém vai para o céu por causa de ser grato. Nós conhecemos muitas pessoas que não têm uma nova vida em Cristo, que não se revestiram de uma nova vida dada por Cristo, e são pessoas gratas. E têm manifestações de gratidão absolutamente sublimes, que não nos deixam indiferentes. A gratidão não resolve o nosso problema espiritual. Ela é uma manifestação da nossa realidade espiritual, sem dúvida nenhuma, inequívoca, mas ela não resolve o nosso problema espiritual. O nosso problema espiritual resolve-se em Cristo. Ele é a origem da gratidão, mas como Paulo aqui manifesta, de muitas outras manifestações da santidade, da misericórdia, da bondade, da humildade, da mansidão, da longanimidade, enquanto caminhamos com Cristo, sendo Ele a razão da nossa vida, então estas manifestações vão se revelar. Mas individualmente nenhuma delas resolve o nosso problema espiritual. E por isso, amados, relembrando a importância de termos corações gratos, de perceber como a gratidão toca todas as áreas da nossa vida, todas, e como ela, de facto, é uma evidência da realidade de Cristo na nossa vida também. Vimos isso na nossa vida de adoração, vimos isso na nossa vida de oração, vimos isso até na manifestação e no nosso envolvimento e comprometimento com a obediência à vontade de Deus, embora saibamos que obedecer a Deus exclusivamente por causa de gratidão é errado. Nós obedecemos a Deus porque o amamos e porque fomos amados por Ele em primeiro lugar.
Amados, queria só terminar a semana lembrando esta realidade, porque precisamos sempre, sempre de voltar a pôr a nossa atenção naquilo que é essencial. E o que é essencial é Cristo. Como diz o versículo 4 do capítulo 3 de Colossenses, Ele que é a nossa vida. Quando Cristo, que é a nossa vida, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, e, e quando Cristo, que é a nossa vida, se evidencia na nossa vida diária, então a gratidão, sem dúvida nenhuma, também é uma marca bem presente, que precisa de estar presente, que não pode deixar de estar presente. Mas Cristo ser tudo em nós é o que de mais importante nós temos. E por isso queria deixar esta nota com os irmãos, esta reflexão. Ao longo desta semana, enquanto fomos meditando e também enquanto refletia sobre alguns aspectos e lia alguns textos de apoio e de ensino sobre algumas verdades bíblicas, senti a necessidade também de partilhar isso com os irmãos, porque não podemos de forma alguma perder o foco daquilo que é essencial e o ponto de partida, a essência da nossa vida é e terá de ser sempre Jesus Cristo. Jesus Cristo, o nosso Salvador. E o ponto de partida terá que ser sempre o momento em que nós morremos com Ele, porque morremos, é isso que o versículo 3 diz, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Esse é o ponto de partida, esse é o momento mais importante e tudo o que acontece a partir desse momento é de facto muito bom e são manifestações maravilhosas da presença e da intervenção de Deus na nossa vida nesta caminhada absolutamente extraordinária e abençoadora, que é caminhar humildemente com o Senhor e dessa forma podermos surpreender o mundo, aqueles que estão à nossa volta, evidenciando, entre outras coisas, corações gratos. Que o Senhor nos ajude a manter o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida focada exclusivamente em Cristo. Ele que é a nossa vida, Ele que nós desejamos que ocupe todo o espaço, todo o lugar da nossa existência aqui nesta terra e que obviamente se vai manifestar em plenitude e se vai revelar em plenitude na eternidade. Um resto de dia muito abençoado, amados, e oro para que o Senhor continue a tocar e a revelar aos nossos corações e querendo o Senhor, se não nos encontrarmos antes, será uma alegria podermos no domingo juntarmos enquanto igreja para louvar e adorar, celebrar a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Um abraço grande, até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.